Aleluia. Então vamos adorar o Senhor com mais um hino, meus amados. E no decorrer desse hino vamos fazer coleta de dízimos e ofertas para mantimento da casa do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos me ajudem. Vamos adorar o nosso Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glorifique o nome de Jesus se você é grato por esse amor que Ele nos deu. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama
braços abertos para mim. Aleluia, aplaudam o Rei Jesus. Só Ele é merecedor de toda honra e toda glória e toda exaltação. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, já encerramos aqui as oportunidades de louvores. Vamos chamar o pregador da palavra da noite. Vamos apresentá-lo diante de Deus, para que Deus venha usá-lo e que a palavra proferida por Ele, mas com um direcionamento por Espírito Santo, venha tocar em nossos corações e nos disciplinar, nos ensinar. Vamos orar, meus irmãos. Estendam suas mãos para cá. Deus amado, Deus fiel, santo e maravilhoso, Pai. Meu Deus, aqui, ó Pai, nessa casa, Deus, espiritual, Pai Santo, nós já entregamos a Ti louvores, Deus. Nós já oferecemos a Ti, meu Deus, os sacrifícios, ó Pai Santo, de aromas agradáveis, os sacrifícios de louvores. E através dos louvores, ó Pai, nós sentimos a Tua presença, nós fomos ministrados, Pai Santo. Mas Deus, agora, Pai Santo, é o momento que a Tua palavra, Deus, será pregada, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, Deus, ela tem todo o poder para libertar, para fortalecer, Deus, para nos exortar. Então, Deus, nós te pedimos, fala conosco, Pai. Eis aqui, Deus, o Teu ministro, ó Pai Santo, aquele qual o Senhor escolheu, Deus, para trazer a Tua palavra, Deus. Então, usa, Pai. Usa, Deus, a maneira que o Senhor bem entender, Pai Santo, e fala aos nossos corações, para que nós possamos ser completos, ó Pai, através da Tua palavra, Deus. Fala conosco, ó Pai. Receba um servo de Deus com a salva de palmas, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu estou vendo nosso irmão Vanderlei. Uma benção. Meus irmãos, quem trouxe a palavra do Senhor, hoje é um culto de ensinamento onde nós iremos aprender a palavra do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 16 ao 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 17, versículo 16, quem encontrou? Amém. Se você trouxe uma caneta e quiser marcar alguns detalhes, você marca para facilitar o assunto que vamos abordar hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e trouxe aos seus discípulos, vamos ler do verso 15, Senhor, tende misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Verso 17. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Traz-me aqui o garoto. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Preste atenção aqui, irmãos. Lá no verso 17, Jesus diz que chama aquela geração de geração o quê? Incrédula. Então marca aí essa palavra incrédula, aí no verso 17. Agora no verso 20, Jesus vai responder a pergunta dos discípulos, e ele diz assim, ó: e Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostardas, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Agora verso 21, eu quero que vocês prestem atenção no que Jesus vai falar. Jesus vai dizer no verso 21, mas esta casta
não se expulsa senão por oração e por jejum. Pode sentar, com a sua Bíblia aberta. Com a sua Bíblia aberta ainda. Meus irmãos, é um culto de ensinamento e eu quero ir com muita calma para que você absorva o máximo desta palavra. Você percebeu que o que está em pauta, o capítulo 17, é a história da transfiguração, onde Jesus vai subir o monte, vai levar 2 discípulos, e neste monte Jesus vai transfigurar o seu rosto, o seu semblante, onde a Bíblia diz que vai aparecer Moisés e Elias. Jesus estando lá em cima do monte, na transfiguração, posteriormente acabar o processo de transfiguração, de informações que Elias e Moisés vêm tratar com ele, eles vão descer do monte, e Jesus descendo do monte, ele vai enfrentar, ele vai encontrar uma multidão, que está esperando mesmo descer, pelo fato de que um homem trouxe um garoto, e esse garoto é chamado de lunático. A palavra lunático aí que o judeu chamava, era por causa das estações da lua. Aquele espírito maligno só pegava aquele garoto em determinadas estações da lua, portanto passaram a chamá-lo de lunático, em referência às estações da lua. Detalhe, o alvoroço está embaixo do monte, Jesus está descendo com os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que, quando Jesus chega, percebe que a outra parte dos discípulos, que não foi com ele, porque ele levou só alguns, está agarrado com o garoto, orando pelo garoto, e o pai do garoto chega para Jesus e diz assim: ó mestre, salva o meu filho, porque eu o levei para os seus discípulos, e os discípulos não puderam repreender esse demônio. Queridos, a Bíblia às vezes ela é simples, mas ao mesmo tempo complexa. Se você leu direitinho da forma que eu li, você vai perceber que parece que Jesus errou a informação para a pergunta do discípulo. Por quê, pastor? Porque os discípulos perguntaram: mestre, o porquê que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus disse que foi por causa de quê? Incredulidade. Ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vocês vão sofrer, porque eu não estou sempre aqui com vocês. Aí os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, por que nós não expulsamos aquele demônio? Aí Jesus diz: porque vocês não tiveram fé. Sim ou não? Mas no verso 21, vocês leram o verso 21? Mas no verso 21 a coisa está mudando. Verso 21, Jesus vai dizer outra coisa. A aparência, ou que nos parece, é que parece que a primeira informação que Jesus deu não é a mesma informação que ele vai dar agora no verso 21. Verso 21 ele diz: mas esta casta de demônio, a palavra casta significa grupo ou família. A palavra casta significa um grupo específico, uma sociedade específica, um grupo. Ele diz: mas esse grupo de demônios, ou essa espécie de demônios, não sai a não ser jejum e oração. Mas quando ele chegou do monte, ele não disse que era por causa da fé? Sim ou não, igreja? Melhor só um pouquinho o retorno aqui. Ele não disse que era a falta de fé que não expulsou o demônio? E agora no verso 21 ele diz: esses demônios aqui, eles só saem se tiver jejum e oração. O discípulo diz: poxa vida, Jesus, me explica esse negócio. A gente foi orar e não saiu, e o Senhor disse que era por causa de fé. Agora o Senhor está dizendo que tem que ser jejum e oração. E a fé? Não é verdade? Não parece que
as informações estão mudando? Não parece que Jesus está dando duas informações diferentes? Não parece que está contraditório? A Bíblia é assim. É por isso que muitas pessoas acham que a Bíblia se contradiz. Ela nunca vai se contradizer. Por quê, pastor? Porque quem falou ela foi Deus. E a palavra de Deus nenhuma erra. Pastor, mas a Bíblia está dizendo, Jesus disse que era por causa da fé. Eles não tinham fé. Aí depois Jesus muda a história. Jesus disse que é por causa da falta de oração e jejum. E eu fiquei lendo isso e dizendo: Jesus, que informação é essa? Aí quando você lê mais uma vez, lê a segunda vez, lê a terceira vez, a quarta vez, e você vai lendo, aí você descobre que Jesus deu a informação certa, que Jesus não errou em nada. Pastor, então me explica melhor. Ele não falou que os demônios não saíram por causa da fé? Sim, falou isso, e era verdade. E por que no final ele diz que é oração e jejum? É simples. A fé, ela é construída. Diga assim: a fé, ela é construída dentro de nós. Agora, como é que se constrói a fé, pastor? A fé, ela não nasce dentro de você de uma hora para outra. A fé, ela não aparece, haja luz, ou haja fé e a fé vai. Não. A fé se constrói. Por isso que Jesus está dizendo: ó geração incrédula, o demônio não saiu porque faltou-lhes fé. E agora os discípulos dizem: a fé, Senhor. Aí no verso 21 ele diz: vocês não oraram e vocês não jejuaram. Ou seja, Jesus diz: para que vocês tenham fé, e para que a fé seja construída dentro de vós, vocês precisam orar e jejuar. Então a falta de fé dos primeiros versos não está errado. É porque ele vai chegar no começo da história. É porque Jesus vai chegar no ponto crucial, George, da história. Porque Jesus é assim. Jesus, ele diz o que lhe falta e ele ensina como você receber aquilo que lhe falta. Não, você não entendeu, vou explicar. Jesus é assim, ele diz o que está faltando e ele aponta o caminho para você ir buscar aquilo que falta. Ô glória! Então se expulsa demônio por causa da fé. E como é que se constrói fé? Jejuando e orando. Então perceba, faltou-lhes a fé porque não jejuou e orou. Aí Jesus diz: ó geração incrédula. Então aquela geração não orava e nem... Espera aí, pastor, espera aí, calma. Eu já li na Bíblia que os fariseus jejuavam tanto que o rosto ficava desfigurado. Então eles jejuavam. Será? E o que é jejum? E o que é jejuar? Pastor, eu acho que jejuar é simplesmente eu ficar com fome e acabou. Perceba, vamos começando passo a passo. Vamos entender isso melhor. Os discípulos não têm fé. Se não tem fé, Jesus vai dizer o porquê que não tem. Não tem porquê, porque não ora e nem jejuma. Se você orar e se você jejuar, a fé vai ser construída dentro de você. Aí ele diz assim: e se tiverdes fé do tamanho... Ninguém vai dar glória a Deus com isso, né, irmão? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Imagine que Jesus olhasse para você e dissesse: olha, você precisa construir fé em você. Você não tem fé. Ah, é, Jesus? É. E como é que eu faço para construir essa fé? Imagine que Jesus dissesse: para você construir essa fé, para você construir essa fé, você vai ter que cavar um alicerce muito fundo. Você vai ter que carregar pedras grandes, botar dentro desse alicerce. Você vai ter que construir várias colunas.
vai ter que botar vários ferros e você vai ter que fazer uma construção da sua fé, e tem que ser assim. Jesus disse isso, igreja? Disse ou não? Não. Ele disse, vocês precisam construir a fé. Como se constrói? Jejum e oração. Aí ele diz, e se tiverdes fé, do tamanho de quê? Então você não entendeu, porque você não deu glória. Sabe o que Jesus está dizendo, Novaes? Jesus está dizendo que a partir do instante em que eu passar a ter uma vida de oração e jejum, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela já se torna poderosa para fazer até o impossível se realizar. Pastor, não entendi ainda, vou explicar melhor. Jesus não está dizendo que você tem que edificar a construção de um edifício de uma fé. Jesus está dizendo que a fé pode ser construída na minúscula que for. A fé mais simples, mais singela, esta pequena construção, este pequeno ponto de fé, já é possível realizar-se ou impossível através dela. Então, para se construir fé não é difícil. Para se construir fé, eu só preciso conhecer o caminho. E você já conhece qual é o caminho? Não. Jesus ensinou 2 caminhos. Qual é? Jejum e oração. Agora, pastor, me explique melhor esse negócio de fé. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Se você tiver o microfone, pega o microfone aí para você ler. Pega a sua Bíblia e abra Hebreus 11, verso 6. Eu quero explicar uma coisa para vocês interessante. Todo mundo tem medo daquela palavra que fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, é ou não é verdade? Porque para nós é a palavra mais pesada que tem na Bíblia, é ou não é? Blasfêmia. Porque a blasfêmia diz assim, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem mais o que fazer. E a gente se prende só à blasfêmia. E a gente acha que o ponto mais violento da Bíblia é a blasfêmia. O que é que eu mais temo? Eu temo, pastor, eu temo blasfemar contra o Espírito. Pastor, o que é que eu tenho mais medo? Eu tenho mais medo de blasfemar. E tem uma segunda coisa, que ela é nivelado, a blasfêmia, no que diz respeito ao peso, no que diz respeito à força que tem. Quer saber o que é? Abra sua Bíblia em Hebreus 11, verso 6. Leia aí, Novaes, para nós. Leia aí. Achou? Leia. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele exista e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Leia a parte A de novo, do versículo. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele exista. Sem fé é o que, irmãos? Vocês não leram essa palavra impossível? Vocês não prestaram atenção nessa palavra impossível? O peso da palavra impossível tem o mesmo peso da palavra blasfêmia contra o Espírito. Porque se blasfêmia é impossível ser salvo, sim ou não? E se não tiver fé? Se eu blasfêmio é impossível ser salvo, sim ou não? E se eu não tenho fé? É impossível o quê? Agradar? Pastor, eu acho que a coisa mais violenta é a blasfêmia. Não só, também, mas não só. A falta de fé, você precisa lembrar dessa palavra, impossível. Sem fé irmão, deixa eu perguntar para você. Se você não agrada a Deus, você é salvo ou não? E se você não tiver fé, você agrada? Se você não agrada, você não? Por quê? Por causa da palavra impossível. Se você não tiver fé,
é impossível me agradar. Por quê? Porque convém, escute o que eu vou dizer. Porque convém que aquele que se achega a Deus, sua glória, acredite nele. Vou repetir. Porque convém que aquele que se achegou a Deus, acredite nele. Meus irmãos, eu não sei por que tanta gente que já é cristão, elas não conseguem romper aquilo que está diante delas, as barreiras, as lutas espirituais, é simplesmente pelo fato de que elas não têm fé. E se não tem fé, por quê? Porque não construiu. Se você não tiver fé, é impossível. É impossível. Vocês precisam botar isso na sua cabeça. É impossível. Quem está falando aí que é impossível? Quem é? Não, a palavra de Deus, sim ou não? Pronto. Se eu dizer para você alguma coisa, isso aqui é impossível, talvez alguém consiga fazer aquilo que eu disse que era impossível, porque eu sou homem. Mas se Deus disser que é impossível, você acha que acontece? Não. Então você precisa ter cuidado com o nível de fé, porque você pode andar uma caminhada cristã, uma vida toda desagradando a Deus. Deus diz, é impossível você me agradar, cara. É impossível você gerar alguma coisa em mim. É impossível gerar frutos, por quê? Porque você não acredita naquele que lhe chamou. Leia de novo aí, todinho um versículo aí sobre a fé. Leia de novo. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele exista e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Diga assim: é necessário que aquele que se achega a Deus creia nele. Porque chegar eu chego, o difícil é eu acreditar nele. E você sabe, irmãos, que Deus às vezes Ele prova a nossa fé, não é porque Ele não saiba que você não tem, porque Deus sabe. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Deus não lhe prova para conhecer seu coração, que nem os pregadores dizem, Deus provou Abraão porque queria conhecer o coração. Irmão, quem disse isso? Se a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus conhece o homem antes dele ser formado do ventre da mãe. Para que Deus prova o Novaes? É porque Deus queria conhecer o coração. De onde? Que a Bíblia diz que antes de Novaes falar, Deus já sabia o que ele ia dizer. Como é que Deus prova o Novaes? É porque Deus queria mostrar para ele, não sei o que. Nada disso. Deus não quer conhecer você porque Ele já lhe conhece antes de você existir. Deus quer que você conheça quem é você. Eu vou repetir de novo. Quando Deus lhe prova, não é porque Ele quer lhe conhecer, porque Ele já lhe conhece. Ele quer que você conheça quem é você. Você vai dizer, Pai, agora eu descobri que eu não tenho fé coisa nenhuma. Aí Deus diz, então volta lá atrás. Começa orando e jejuando. Aí você vai construir. Deus, mas quanto é que eu preciso construir? Qual o nível de fé? Qual a metragem? Qual a quilometragem? O tamanho da fé? Deus diz, é pouco. Se for do tamanho de um grão de mostarda, já vale. Aleluia, dê glória a Jesus se você crê nisso. Glória a Deus. Irmãos, em Lucas 17, a partir do verso 5, escute o que eu vou dizer aqui. Hoje é um curso de ensinamento para você aprender. Em Lucas 17, a partir do verso 5, a Bíblia conta-nos que Jesus está falando acerca do perdão. Jesus está ensinando os discípulos. Pedro diz, Senhor, quantas vezes tenho que perdoar? É 7 vezes? Jesus disse, não só, mas 70 vezes 7. Quando Jesus fala essa palavra, quando os discípulos falam essa palavra para Jesus,
Os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Está assim ou não está? Lucas 17, a partir do verso 15. Se você depois quiser marcar, você marca. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para tirar aquela concepção errada que você aprendeu. Aquela concepção de que quando os discípulos pediram fé, eles pediam fé para curar pessoas, para fazer isso, para fazer aquilo. Não. Os discípulos pediram fé, por quê? Porque Jesus dizia que para perdoar alguém tem que ser 70 vezes. Aí eles disseram: ah, Senhor, eu não tenho essa fé toda. Aí ele ora: acrescenta-nos a fé. Ou seja, o termo ali que os discípulos pediram fé foi para executar o perdão. Sim ou não? Para que eles pediram fé? Acrescentar fé para quê? Para perdoar. Ou seja, até para o perdão ser executado eu dependo. Vou repetir. Até para mim perdoar algo. Aí alguém diz assim: ah, pastor, não, eu não consigo não. Eu já tentei, mas é porque eu me lembro. Mas você vai se lembrar. Ou você acha que você é o quê? Só tem um que tem o poder de esquecer. Sabe quem é? É Deus. Deus diz: porque dos seus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, Deus é o único que tem o poder de esquecer. Ele diz: eu não quero lembrar disso, mas vocês vão lembrar. O problema é que quando você lembrar não pode doer mais. Por quê? Porque o seu nível de fé, Jesus diz de novo: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás a esta amoreira: lança-te no mar, e ela. Ou seja, a fé, ela abrange todas as áreas da fé, da vida cristã. A fé é quem rege a igreja. A fé é quem domina a igreja. A fé é quem muda a situação da cidade. A fé é quem muda a situação do doente. A fé é quem muda a situação do enfermo, do possesso, do endemoniado. A fé é aquela que muda e faz a diferença. Aplauda Jesus. Mas vamos dizer na hora aí, porque tem que terminar mais cedo e eu estou aqui correndo. Glória a Deus. Então vamos lá. A incredulidade dos discípulos não permitiram expulsar o demônio, porque não construiu a fé que deveriam ter. Agora cá para nós, irmãos. Os caras eram discípulos de quem? O maior pastor. Os caras eram discípulos dele. Eles viam Jesus dizer assim: ei, cego, pode ver. O discípulo via Jesus chegando assim no velório, dizendo: ei, pessoal, calma, calma. Todo mundo calma. Fala com a viúvazinha aí: calma, mulher, senta ali, não chores. Calma. Aí ele vai até o esquife e toca no esquife. O menino pula. E os discípulos viam isso. Os discípulos viam ele gritando: Lázaro, eu sei que você está em uma outra dimensão, mas a minha palavra vai até você. Lázaro, sai! Os discípulos viam, mas eles não tinham. Por quê? Porque fé se constrói. É ou não? Não, pastor, eu achei que eu vendo Jesus curar, eu ia ter fé automaticamente. Não. Você pode ver eu orar aqui, um morto levantar, sua fé vai continuar a mesma. Porque fé se constrói. A fé se faz. E a fé, Jesus diz, a fé tem um caminho, tem uma porta. Para você construí-la, você precisa unir oração com jejum. Ora e jejum. Agora vamos ver a importância do jejum. Vocês querem ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos Novais. Pega o microfone e leia aí Salmo 35, verso 13. Glória a Deus. Só para você ver a importância do jejum. Eu estou falando sobre fé e jejum. Eu poderia falar sobre oração e jejum, que é o versículo 21, mas não é o certo. É fé dos primeiros versículos e jejum.
Leia aí. Salmo 35, verso 13. Leia. Mas quanto a mim, quando eles estiveram enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei minha alma com jejum, e minha oração retornava ao meu próprio peito. Humilhei o quê? Humilhei minha alma com jejum. Humilhei a minha alma. Peraí. Os fariseus, quando jejuavam, desfiguravam o quê que a Bíblia diz? O rosto? Sim. Mas o jejum não é para desfigurar o rosto. Leia de novo, para ver se os irmãos vão dar glória. Mas quanto a mim, quando eles estiveram enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei minha alma com jejum, e minha oração retornava ao meu próprio peito. Humilhei a minha alma com jejum. Então jejum não é para humilhar o seu semblante. Não é para o irmão chegar para você e dizer: poxa vida, o Bruno está jejuando hoje, cara. Nem escovou os dentes, ó. Cabelo arrepiado, está jejuando, cara, está cheio, hein? Jejum é aqui, ó. É você chega diante daquele irmão mais simples da igreja. A sua alma está tão contrita que você diz: tu és maior do que eu, rapaz. A tua alma foi tão constrangida pelo jejum que a sua alma está sensível à essência do Todo-Poderoso. É sensibilizar a alma diante de Deus. Leia Salmo 69 aí para mim. Jejum não é para desfigurar o rosto, mas é para sensibilizar a alma. Salmo 69, leia aí, irmãos. 69, verso 10. Quando eu chorei e castiguei minha alma com jejum, aquilo foi para minha vergonha. Quando eu chorei? Quando eu chorei e castiguei a minha alma com jejum. Não, castiguei o meu corpo, não? Aquilo foi para minha vergonha. Castiguei meu corpo, não foi não? Aleluia. Foi ou não foi? Foi corpo? Alma. Então o jejum, ele trabalha na parte interna do homem. O jejum, ele constrói dentro. Eu vou repetir para vocês, irmãos. O jejum, ele constrói dentro. Aleluia. Os fariseus construíam fora para o povo ver. Eu tenho que ver meu pastor de joelho, senão não acredito que ele ora. Eu tenho que ver meu pastor em jejum, senão não acredito que ele jejuma. Ué, você precisa ver alguma coisa? A minha alma é que tem que falar do jejum, rapaz. É a minha alma que tem que ser quebrada com jejum, rapaz. Ela tem que ser humilhada pela força do jejum, porque os fariseus estavam errados quando humilhavam a carne. Olhe para cá, olhe para cá. Primeiro sinal de um crente soberbo e egoísta, preste atenção no que eu estou dizendo. Ele não jejuma. Estou falando pela Bíblia, irmãos. Vocês sabem que eu não sou aquele que fica: segundo fulano falou, segundo Armínio, segundo... Estou falando segundo a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Se você conhece alguém soberbo, significa que lhes falta pouco jejum. Pastor, que é isso? É a Bíblia que está dizendo. O salmista está dizendo: quando eu jejuei, eu humilhava a minha alma. Quando eu jejuava, eu quebrantava a minha alma, e ela se sujeitava diante da presença de Deus. Oh, glória! Vocês estão aqui ou não? Abra aí Isaías 58, por favor. Isaías 58, verso 6. Glória a Deus. Isaías 58, verso 6, diz que o jejum faz 4 coisas na vida do homem. Pode ler? Leia aí.
Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Ó, Soltar os grilhões da perversidade. peraí. Primeiro, solta os grilhões da Da perversidade. perversidade. O jejum tem esse poder. Segundo, vai lendo. Desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre. Peraí. Desfaz o quê? Desfazer as pesadas cargas Isso. Vai, continue. e permitir ao oprimido ir livre. Ah, E que vos quebreis todo o jugo. pronto, ó. Solta as ligaduras. Deixa os oprimidos livres. Desfaz as ataduras e despedaça o jugo. Aleluia. Aleluia. O verdadeiro jejum, ele faz isso. Os fariseus estão jejuando, Deus está olhando, dizendo assim, não está valendo nada. Porque o jejum não gerou em você o milagre, primeiro, o milagre de soltar as ligaduras daqueles que vocês oprimem com a lei. Segundo, o jejum de vocês não gerou dentro de vocês que os oprimidos sejam livres. Terceiro, não gerou em vocês que as ataduras daqueles que estão presos sejam desfeitas. Quarto, não fez com que o jugo pesado que havia sobre o ombro do meu povo fosse despedaçado. Então, quando vocês jejuarem, como Isaías está dizendo que o Senhor disse, aí o jejum começa a fazer essas coisas. Quebra o jugo, arranca as ataduras, libera o oprimido, desfaz as cadeias, quebra as amarras e vai transformando a igreja de glória em glória. O jejum gera dentro do homem uma mudança de personalidade diante da vontade de Deus. Aí o cara não jejuma, aí ele vem para a igreja todo dia, pastor, hoje eu estou chateado, pastor, eu estou triste, pastor. O que foi, irmão? Hoje o meu marido disse isso comigo, eu estou aqui. Pastor, hoje eu passei em determinado lugar, fulano falou isso, eu estou tão triste. É a cara do nosso povo, irmão. É ou não é? Vai dizer que você não conhece nenhum crente assim. Eu estou tão assim, eu estou tão para baixo, E Deus lhe chamou para ir para baixo, irmão. A Bíblia diz, vocês serão como águias. Vocês serão como águias. Por que não aconteceu essa mudança violenta dentro de si? Não aconteceu porque você ainda não entrou ou ainda não foi no caminho que Deus tem para você. Qual é o caminho? Oração e jejum. Quando você orar e jejuar, meu irmão, você vai descobrir um novo homem. Mas você ainda não se conhece. Quando você passar a orar mais e jejuar mais, você vai descobrir quem é você. Deixa eu dar uma cereja aqui para ver se esses irmãos dão glória. Vocês lembram do endemoniado gadareno, irmãos? Quem lembra daquele homem possesso por demônio? Quantos demônios estavam dentro do corpo? Uma legião equivale a quantas pessoas? Fala no microfone aí. Quantas mil? 6.000. 6.000 pessoas. 6.000 demônios estavam dentro Gadareno. do corpo do homem gadareno, sim ou não? Sim. Presta atenção no que eu vou dizer. Se um corpo do homem consegue absorver e receber 6.000 demônios dentro, imagine o quanto de Deus que ele não consegue receber. Vou repetir de novo. Se dentro de um corpo consegue ficar dentro 6.000 demônios, imagine o tanto de Deus que não consegue entrar dentro deste homem. O camarada andava com 6.000 demônios nas costas. Imagina o peso. 6.000 demônios. Mas Jesus chegou e disse, deixa eu entrar agora, porque quando eu entrar não fica vaga para ninguém. Quando eu entrar eu preencho a vaga, não entra mais nenhum. Jesus entra na totalidade dele. Agora imagine o tamanho de Deus e esse Deus grandão dentro de você, irmão. E você vai começar a construir isso quando você começar a ter uma vida de oração e de jejum diante de Deus.
E eu sei que nós vivemos em dias que é dificultoso. Eu vou lhe dar um conselho, viu? Vocês não vão conseguir jejuar no trabalho. Bom, não. Quem lhe disse isso, infelizmente, errou no que disse. Porque tem pastor que ensina assim: você tem que ir para o trabalho em jejum, você tem que... Não, é mentira. Jejum não. Se você vai jejuar, você tem que passar o dia com Deus. Não é o que eu estou dizendo, é a Bíblia. Deixa eu perguntar para vocês: quem é os homens da terra que mais jejuam? Que vocês acham que é? Quem é? Os judeus. É os homens que mais jejuam da terra. Da terra. É as pessoas que mais jejuam. Judeu. Todo jejum deve ser uma separação do dia para Deus. E esse dia ele deve se abster de comida, porque talvez os seus líderes lhe ensinaram que você tinha que ficar com fome e com sede. Aí você gerou uma gastrite do tamanho do mundo, tá com seu estômago acabado. Não, pastor, tem que sem água e sem comida. Então vai, jejua. Ah, quem disse para você que é sem água? Quem foi? Onde é que está isso na Bíblia? Um homem sem água não vai. Você acha que consegue sobreviver quantos dias? Diga aí. Pela ciência. 3 dias pela ciência. Jesus jejuou quantos dias? 40 dias. E por que ele viveu? Por que quando termina o jejum a Bíblia diz assim: e tendo terminado os 40 dias teve fome? Teve fome. Por quê? Porque ele bebia água, irmão. Você é louco? De onde foi que você tirou que jejum não é para beber água? Quem foi que disse isso a você, irmão? Tem que beber água, irmão. Tem que beber água. Jejum é abster-se de comida. Não, pastor, mas eu aprendi assim. Problema seu. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu não quero saber da onde foi que você aprendeu, quem lhe ensinou. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Se você quer jejuar sem água, faça isso, irmão. Agora eu estou dizendo, jejum tem que ter água. Jejum você bebe um pouquinho de água. Porque se você não fizer isso, com 3 dias você vai morrer. Você vai morrer. Primeira coisa, você começa a perder líquido do corpo. Você vai entrar em uma desidratação muito violenta. E isso não pode biblicamente. Porque jejum é para tratar de quê? Da alma. Então você não pode deixar de beber água. Você tem que beber água. Pastor, mas como é que um jejum é gostoso? Como é que é o jejum bom? Aquele que eu sinta, aquele que eu veja resultado. Tem que ser a partir de 3 dias. Que é isso, pastor? Estou dizendo a você, irmão. A medicina diz, a ciência diz que se você ficar sem comer um dia, o primeiro dia que você ficar sem comer, se você entrar em jejum hoje, se você entrar em jejum no começo do dia, de manhãzinha cedo, o primeiro dia, você vai começar a sentir dor de cabeça. Isso é natural, porque falta cafeína no corpo. Segundo, você vai começar a sentir algumas dores no estômago, é normal, o seu corpo está só pedindo alimento. Terceiro, você vai sentir a sua cabeça ficar meio aqui um pouco trêmula. Você vai sentir algumas dores incômodas e você tem que resistir. Quando chegar no segundo dia, essas dores elas ainda vão aparecer um pouco. Mas no terceiro dia, não é o que estou dizendo, a própria medicina comprova. Mas no terceiro dia, o corpo é dominado. Aí você rompe. Aí a partir daí, o homem espiritual, a alma começa a ser quebrada. Aí a dor de cabeça vai embora. Você não sente mais dor no estômago. E o seu corpo automaticamente, pela ciência, é beneficiado pelo jejum. Diferente do que lhe ensinaram, que você tem que desfigurar o rosto. A medicina diz que o corpo é beneficiado pelo jejum. Irmão, quem já fez uma cirurgia aqui violenta? Alguém? Tem gente que passa de 4 dias sem comer, irmão. Porque ele tem que fazer a cirurgia. Por que ele não morre? Ele não morre porque o jejum não é maléfico, é benéfico. Isso a própria medicina diz.
Agora, eu não estou dizendo que Deus só recebe seu jejum se for de 3 dias. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todo jejum que eu encontrei na Bíblia sempre é de 3 dias. Que é isso, pastor? É Bíblia, irmão. Porque se você ler na Bíblia, os jejuns eram de 3 dias para frente. Esse era o jejum. Ah, pastor, não aguento. Já fez? Não, pastor, eu acho que eu não. Ah, você acha? Porque se você fizer, você vai ver que no terceiro dia, quando você chegar no terceiro dia, você será dominado. E a sua alma será quebrantada. E agora já não está mais o seu corpo sentindo dores. Porque quando você começa a jejuar no primeiro dia, o corpo começa a dizer: ei, comida, você tem que me dar comida. Ei, a carne está falando. Ei, mas quando você vence o terceiro dia, quando você chega no terceiro dia, aí a alma grita dentro de você: corpo, aqui você perdeu. Agora a alma vai ser cheia do Espírito. A alma está sendo cheia do Espírito. Agora, as pessoas, elas querem coisas fáceis. Eu conheci um irmão, que eu não vou dizer o nome dele, ele é uma pessoa muito amada, nossa. Eu não vou dizer o nome. Mas a gente se reunia. Ele dizia: tal dia nós vamos para a igreja, consagração. Ele vinha. O irmão Wagner mora aqui, né? O irmão Wagner, se vocês não sabem, mora aqui do lado, o irmão Wagner. Aí quando a gente vinha para a igreja, a gente ia para lá comer alguma coisa ou conversar. Aí quando esse irmão vinha para a consagração, a gente saía daqui, 7 horas da manhã a gente estava aqui. Aí 8 horas a gente ia lá fora e a gente ia ali no Wagner. O dia era para ser de consagração, era para todo mundo estar em consagração. Aí ele ia ali e dizia: agora eu vou merendar. Entreguei meu jejum. Eu disse: que jejum? Você não chegou às 7 horas? Não, mas eu comecei a jejuar ontem de noite, quando eu fui dormir. Aí é fácil, né, irmão? Você passa a noite dormindo, aí diz que está jejuando, porque seu corpo não sentiu nada, a sua alma não sentiu nada, aí você entrega o jejum. E Deus diz: que jejum? Ué, teve jejum? Deus pergunta: que foi que você está achando que jejuou? Porque eu não senti aqui. Não teve jejum. Porque jejum, ele precisa primeiro, ele vai trabalhar no seu corpo, fazendo com que o corpo comece a perder a força, não para ficar desfigurado, e depois ele entra para a alma, e ele vai moldando o homem interior. E o salmista disse que todas as vezes que ele jejuava, ele humilhava a alma dele. Então, se você quer um jejum pela Bíblia, conforme a Bíblia, como a Bíblia manda, você precisa jejuar, passar o período das dores, passar o período das mazelas do corpo, e você precisa entrar na dimensão da alma, onde a alma é tocada espiritualmente. Não, pastor, mas pega e leva. Irmão, vamos ser sinceros. Me mostre na Bíblia algum homem que jejuou 1 hora. Me mostre. Vocês já leram a história de Cornélio? Leia a história de Cornélio. É só você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, se não me falha a memória. É 11? 10? É 10. Leia a história de Elias. Leia a história de Jesus. Leia de Moisés. Aí Deus diz assim: Moisés, diga ao povo que se prepare para o terceiro dia. E você acha que eles tinham que passar quantos dias jejuando? Deus diz: diga ao povo que se prepare para o terceiro dia. Se Deus mandou se preparar para o terceiro dia, então tinha que jejuar o primeiro, o segundo e o terceiro. Não existe jejum de 2 horas na Bíblia. Não existe jejum de 7 ao meio-dia. E eu já fiz muito quando eu era muito garoto. Mas pela Bíblia, lendo a Bíblia, descobri que não existia. E Deus, pela misericórdia, talvez tenha recebido aquilo que eu achava que era jejum. Mas cá para nós, eu não sentia nem fome. Chegava a hora do almoço, eu disse: ué, já jejuei até meio-dia, vou comer agora. Porque me ensinavam errado. Eu achava que... Só, irmãos, que o jejum é um mundo espiritual muito poderoso. Quando você começar a orar, a sua alma vai pedir para você jejuar. E quando você começar a jejuar, que você quebrar o período onde a carne está reinando,
Você vai entrar num período em que a alma vai agora dominar você. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a sentir a presença de Deus mais poderosa. E a partir desse instante, a fé já passa a ser construída dentro de você. Isso aqui é doutrina, tá? Doutrina do Espírito Santo. O que eu estou pregando hoje é doutrina. Doutrina não é saia lá embaixo, não é o blusão da manga longa, não é a irmã não usar óculos, não é a irmã usar o salto. Doutrina do Espírito é além do que isso, é maior do que isso, é mais poderoso do que isso. Doutrina do Espírito é me ensinar a servir a Deus. Doutrina do Espírito é me fazer entrar na presença de Deus. Doutrina do Espírito trabalha na alma. Doutrina do Espírito domina a alma do homem, não o corpo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando a Bíblia vai falar com os discípulos e com a geração, Jesus chama eles de incrédulos e diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será. Quem está com a Bíblia aberta? Já fecharam a Bíblia, irmãos? Vocês sabem que eu não gosto que vocês fechem a Bíblia. Abra a Bíblia. Vamos ler. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será. Então esse texto está confrontando Hebreus 11 verso 6, sim ou não? Porque lá diz: sem fé, mas com fé, nada. Vamos de novo. Sem fé é impossível, mas com fé nada é impossível. Aleluia. Cadê os músicos? Chega aqui, não vai. Sem fé é impossível, mas com fé. Então tem pessoas que quando elas começarem a construir a fé dentro delas, tudo que era antes impossível passará a ser possível. Porque o impossível para acontecer na nossa vida não é difícil. Difícil é nós realizar o impossível. Mas o impossível acontecer vindo de Deus não é difícil. Por quê? Porque quando nós construímos dentro de nós a fé, as coisas que eram impossível passarão a ser possível. Porque a fé trabalha na transformação de coisas impossíveis, de coisas improváveis, de coisas que não tem como, de coisas que não daria, de coisas que não prestaria, de coisas que não serviria. Mas quando acrescentamos a fé, o que não presta passa a prestar, o que não era passa a ser, o que não tinha passa a ter. Deus trabalhando por meio da criatividade, do poder da fé. Glória a Deus. Cadê vocês, irmãos? Aleluia. Porque precisamos que aqueles que acheguem a Deus acredite que Ele existe. Olha para cá. Você sabia que tem um monte de crente que aceitou Jesus, mas ele não acredita que Deus existe? Tem, irmãos. Você pode ser crente e mesmo assim você pode acreditar que Deus não existe. Por quê? Porque o nível que você mede, escute, o nível que você mede a existência de Deus é equivalente àquilo que você crê. Então se você não tem fé, Deus automaticamente não existe. Você só conhece Deus na sua totalidade se você tiver fé para conhecê-lo. Então ele diz: Bruno, não adianta você achegar a mim se você não crê em mim. Quando Deus chama Moisés, o que Deus disse? Lá na sarça, o que foi que Deus disse? Quem lembra?
Moisés diz, vou ensinar para você. Moisés está cuidando da ovelha, a ovelha corre. Aí, o que acontece? Moisés vai atrás da ovelha. Vocês podem entrar em um espontâneo bem animado. Moisés vai correndo atrás da ovelha, não vai? Quando ele vai correndo atrás da ovelha, a Bíblia diz que um anjo apareceu. A sarça começou a pegar fogo. Aí Moisés disse: me achegarei para lá e verei este mistério, que a sarça queima, mas não se consome. Foi ou não foi? Aí o que Deus responde para ele? Deus disse: epa, não. Vai para lá. Não te achega para cá. Não vem para cá. Mas primeiro tira dos teus pés, porque a terra que pisa é essa. Então vem, todo detalhe. O que Deus está construindo em Moisés? Deus está construindo fé, porque Moisés nunca viu Deus. E Hebreus está dizendo que se você se achega a Deus, você precisa acreditar que Ele existe. Então quando Moisés vem correndo querendo se achegar, Deus diz: não. Eu não quero incrédulo perto de mim. Volta, tira a sandália, porque o lugar é santo, e vem. A partir do momento que ele tirou a sandália, ele estava dizendo: eu acredito que esse lugar é santo. Fé, eu acredito que esse lugar é santo. Eu acredito, vou ficar falando para você entender. Eu acredito, eu tirei o sapato, Jesus. Eu tirei, Senhor. Eu acredito que esse lugar é santo. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor. Nesse lugar, Tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar, adore, e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu
inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Agora escute, os músicos baixinho, escute o que eu vou dizer para você, para a gente finalizar. Vê se você já leu Hebreus 11 bem direitinho. Hebreus 11, no verso 1 diz que, primeiro fala que a fé é o firme fundamento, sim ou não? Agora a partir do verso 2, Hebreus 11, vai ficar bem emocionante, preste atenção. Verso 2 diz assim, ó: porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Verso 2, verso 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Verso 4: pela fé ofereceu a Deus, Abel ofereceu a Deus sacrifício. Verso 5: pela fé Enoque. E aí vai, pela fé, do verso 2 até o final, vai dizendo pela fé. Verso 7 diz: pela fé Noé. Verso 8: pela fé Abraão. Verso 9: pela fé habitou. Verso 11: pela fé também a mesma Sara. E aí vai, pela fé. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo que Deus, para construir a história de alguém, primeiro, Deus tem que botar a fé na frente. Pela fé. Se não tiver fé, não tem história. Por quê? Porque para chegar a mim, tem que vir acreditando que eu existo. Aí a história desses homens foi escrita assim: antes de eu falar de Abraão, deixa eu dizer, ele tinha fé. Antes de eu falar de Abel, deixa eu dizer, ele tinha fé. Antes de falar de Enoque, deixa eu dizer, ele tinha fé. Antes de falar de outros profetas, deixa eu dizer, ele tinha fé. Toda a história precisa de fé para ser escrita. Aleluia. Pela fé Enoque foi transladado, cara. Enoque, você sabe o que é isso? Pela fé Enoque foi transladado. Enoque acordava cedinho e dizia: Deus, eu quero andar contigo hoje. Eu imagino Enoque andando e conversando com o Pai, lembrando das delícias do Éden que o grande Adão tinha. E ninguém servia a Deus naquela época, mas Enoque andava como doido na fé, acreditando que o Eterno estava ali com ele. E a Bíblia diz: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Sabe o que é isso? A fé de Enoque fez Deus querer Enoque para ele. Deus disse assim: Enoque, eu preciso de alguém aqui, cara, que nem você, que tenha fé. Aí a Bíblia diz: pela fé Enoque foi transladado. Queridos irmãos, para a sua história ser escrita, para a sua história ser uma história bonita, você precisa ter fé. Porque não adianta nada alguém falar da sua história, mas não mencionar a fé que você tinha. Não adianta ninguém falar quem você foi, se não mencionar a fé que você tinha. Aleluia! Deus está falando com alguém aqui, irmão. Não adianta você ser pregador, se ninguém dizer a fé que você tem. Então, Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. Todas as coisas foram construídas por meio da fé. Verso 23 diz: pela fé Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Diga assim: a fé faz eu quebrar a ordem da morte. A ordem da morte dizia: todo garoto deve morrer. A mãe e o pai de Moisés disse: esse aqui não morre. A ordem do rei dizia: vai ter que morrer todas as criancinhas. A mãe e o pai disseram: esse aqui não. Aí o texto diz: pela fé Moisés, aleluia, viveu o que Deus tinha para ele. A Bíblia diz no verso 25 que pela fé Moisés escolheu servir a Deus e não servir ao rei. Irmãos, eu fecho a Bíblia agora.
Eu fecho a Bíblia, finalizo essa palavra para o seu coração, lhe dizendo uma verdade absoluta: que vocês precisam ter fé. E se vocês não têm fé ainda, vocês precisam construí-la. Quando vocês passarem a orar, a jejuar, vocês começarão a construir a fé dentro de vocês. E aí vocês descobrirão que o que era impossível passar a ser possível na sua história. Levante as suas mãos. Eu finalizo esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dai aos teus filhos, Senhor, uma oportunidade para que os demais possam conhecer como é maravilhoso ver o Senhor pelos olhos da fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Senhor Deus, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas a tua palavra diz que nós andamos pela fé. Senhor Deus, então leva esse povo aonde a vista deles não alcança. Leva essa igreja aonde a vista não alcança. Leva-nos onde os nossos olhos não enxergam, porque a fé é quem vai nos levar. Senhor Deus e Pai, que a tua graça, o teu amor, as tuas consolações derrame-se sobre essa igreja, desde agora e para todos sempre. E a igreja diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Que Deus abençoe.